Estava que eu tinha aproximadamente 8, 9 anos de idade. Tenho uma lembrança muito forte sobre isso. Do lado, aqui tinha várias pessoas, aqui do lado, várias pessoas. Eu olhava para cima, via as pessoas. Minha avó estava segurando na minha mão, minha avó Virgínia. Minha avó era muito cuidadosa comigo. E do outro lado das pessoas tinha algo que eu não sabia o que era. Do outro lado tinha algo que eu não sabia o que era. Sei que estava todo mundo olhando para lá. Eu sei que estava todo mundo com a atenção voltada para lá, para aquele lado ali. E eu, curioso, eu fui andando. Fui passando pelas pessoas sorrateiramente ali. Fui passando assim, eu me lembro que eu passava entre as pernas, né, de uma pessoa e de outra, assim. Eu ia passando, fui pedindo caminho assim e fui passando. Até que eu cheguei em um caixão. Um caixão que ele estava aproximadamente à minha altura. Eu não era muito alto, eu era um menino franzino. E aí, quando eu olhei para o caixão, eu vi aquela senhora negra e com algodão no nariz, no ouvido e com aspecto muito estranho, com os olhos arregalados. Quando eu vi aquilo ali, o mundo parece que acabou para mim. Era algo diferente, eu nunca tinha visto aquilo. O fato é que eu tirei, né? Eu me desconectei da minha avó. Ela largou de alguma maneira, eu larguei a mão dela e fui parar lá sozinho, de frente àquele cadáver, aquela senhora. E naquele momento eu perdi o fôlego. A sensação que eu tinha era de morte. A morte chama a morte. E aí eu fiquei ansioso, eufórico e procurando a minha avó, e olhava para cima, só via as pessoas chorando e se lamentando. No caixão era Dona Maria das Dores. Não, desculpe. Dona Maria dos Remédios. Ela era responsável por curar muita gente ali. E minha avó foi no enterro dela e me levou junto. Eu nunca havia ido no enterro antes, não sabia como é que era. E quando eu recuperei o meu fôlego, eu comecei a chorar. E eu chorava. Algumas pessoas pegavam na minha cabeça, outras pessoas me empurravam, outras pessoas tentavam perguntar o que estava acontecendo. Talvez elas até achassem que eu era parente de Dona Maria dos Remédios. E depois de muito custo, minha avó me encontrou. Pegou na minha mão, me levou para casa. E ali naquele momento se instalou um medo em mim. Eu não conseguia ir de um cômodo da casa para o outro, porque eu via aquelas imagens na minha frente, das pessoas desesperadas e de Dona Maria dos Remédios naquele caixão, naquele aspecto que eu te contei. Sabe, aquelas experiências que te trazem forte impacto emocional podem te perseguir por toda a vida, se você não curar. E aí eu estava fazendo uma autoterapia, uma autoanálise da minha vida, e me lembrei disso, me lembrei dessa situação. E eu percebi que muitos medos que eu tive na minha vida estavam ligados a esse fato que havia acontecido quando eu tinha menos de 10 anos de idade. Ressignifiquei isso, fiz vários exercícios, fiz um trabalho intenso na minha vida de ressignificação. E hoje eu não tenho mais medo
Mas eu me casei, um dos motivos de eu ter me casado, tomara que a Rose não veja esse vídeo, é porque até o casamento, 24, 25 anos, eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de dormir sozinho, eu tinha medo. Aí minha irmã foi casar e tal, e eu fui morar com minha mãe, tinha um quarto só para mim, e um dos motivos de eu me casar foi para não dormir mais sozinho. Eu não gostava de deixar os pés descobertos, e eu percebi que é porque naquele dia eu vi os pés de Dona Maria das Dores, e eu imaginava que ela ia vir de alguma forma pegar nos meus pés. Primeiramente, eu segurei nas mãos de Deus, eu pedi a força para que Deus me tirasse aquele medo. E eu vou dizer no próximo vídeo como foi que eu consegui o passo a passo me tornar uma pessoa livre, não desse medo só, desse pânico, porque o medo em alguns momentos é até bom, mas quando se torna pânico, ele começa a atrapalhar a vida da gente. Qual o medo que anda paralisando você? Mas a pergunta mais interessante não é qual é o medo. De onde é que vem esse medo que anda paralisando você? De onde é que vem esse medo que anda tirando a sua paz? Que anda tirando as suas oportunidades? Pare e pensa por 2 ou 3 minutos. Feche os olhos e escreva aqui qual o medo que está te paralisando. Que eu vou te ajudar. Qual o medo que está te paralisando, que eu vou te ajudar. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas entendam que todo medo e toda crença tem uma raiz. E se você quer tratar os frutos, primeiro você precisa tratar a raiz. Os frutos é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Esses são os frutos. Só que existem as raízes desses frutos e a gente precisa entender quais são as raízes dessa árvore, quais são as raízes que geram essa árvore, que geram esses frutos, que muitas vezes são amargos, são ruins, são frutos que nós não gostamos. De onde é que vem esse medo? Que sessão de terapia é essa, não? Você gostou? Compartilha aí e comenta aqui pra mim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Essa camisa aqui, olha, são 4 camisas pelo preço de uma. Elas estão aqui no carrinho laranja, na promoção, tá? São 4 pelo preço de uma, tá vendo? Camisas lindíssimas, maravilhosas. Serve para usar no social, no pessoal, para jogar futebol. Coloca aqui um blazer, já dá para poder encontrar uns empresários, né? Ou uma jaqueta e dá para vir para o escritório. E aí você dá uma olhadinha aqui porque de repente você vai gostar, tá legal? E aí o TikTok também vai reconhecer e vai me dar um certo privilégio aqui. Eu sei que você quer me ver bem aqui do TikTok. Forte abraço para você, sucesso e lembre-se disso. Todo medo, toda maldade, todo problema, toda dificuldade, existe uma raiz. Trata a raiz, que essa raiz vai melhorar a árvore. E a árvore vai melhorar o quê? Os frutos. Forte abraço, sucesso. Foco, disciplina e execução. A gente se vê.